Ora, muito bom dia, amigos. Bom, hoje vou-vos dizer como calcular exatamente o consumo de uma moto. Exatamente, ao centésimo de litro ou ao décimo de litro. Isto porque tenho visto nas redes sociais, principalmente no Facebook, em grupos grandes, pessoas a pôr comentários, a perguntar quanto é que gasta a moto do outro, a pôr comentários disparatados de como calculam o consumo da moto deles em viagem. Pessoas que dizem, por exemplo, enchi o depósito 3 vezes, entrou na reserva muito rápido, acho que a moto está a gastar muito, quanto é que gasta a vossa moto? Pá, isto é muito variável. O facto da moto entrar na reserva, tanto pode entrar com 8 litros, com 10, com 3, depende muito, principalmente em motos pequenas. Motos que não têm grande fiabilidade no ponteiro do depósito, no ponteiro, digamos, de capacidade do depósito, porque não tem eletrónica ou têm pouca eletrónica. Isto nas motos pequenas é mais usual acontecer. E na realidade, não são métodos para calcular consumos, não é assim que se calcula consumos. Pá, vejam o que é que eu vos vou explicar, vejam os quadros que eu vou dizer e como se calcula, porque este método que vos vou explicar é o método que calcula exatamente o consumo num dado troço ou numa dada viagem. Pá, obviamente que muita gente já sabe isto, obviamente que eu não vou ensinar nada à maior parte das pessoas, mas de qualquer maneira é uma dica, é uma maneira e é um método de calcular realmente o consumo para quem não tem grandes ajudas eletrónicas na sua moto. Apesar que as ajudas eletrónicas na moto também não dão consumos exatos. É preciso ver isto. Se tiverem dúvidas, metam aqui em baixo. Coloquem aqui nos comentários, eu respondo, não tem problema nenhum. E vamos então calcular o consumo de uma viagem, o consumo de gasolina. Pá, no final do vídeo eu dou algumas dicas como poupar gasolina e como se deve calcular exatamente isto. E vamos lá então ao tutorial para o método que vos vou explicar para calcular o consumo. A primeira coisa que vos aconselho é ter um quadro destes. Ter um quadro assim destes é importante. Se quiserem, imprimam este que está aqui, ponham mais linhas, ou façam uma coisa parecida no Excel, ou façam uma coisa parecida com uma esferográfica. Portanto, este quadro está em branco e o que é que vos vai dizer? Vai ter em cada linha o conta quilómetros, que marca o conta quilómetros, os litros que metemos e a média. E depois uma coluna de observações para anotarmos qualquer coisa extra. Ou seja, quando iniciarmos a nossa viagem, pomos o trip, se é que tem, o trip 1 ou o trip 2 a 0 e anotamos os quilómetros que estão no conta quilómetros. Neste caso, 12.320 quilómetros. O primeiro a texto, vamos a testar a moto no início da viagem, pô-la tal até ao gargalo, mas estes litros que vamos meter na moto não interessam para nada para a média. É só para pôr o depósito cheio. Neste caso eu disse que a testei com 8,80€, 5,5 litros. Andamos uns quilómetros e quando formos abastecer outra vez por necessidade, vamos anotar os parciais, 280 km que andamos, neste caso 12.600 marcava o conta quilómetros, e aí sim atestamos novamente o depósito. Neste caso levou 10,5 litros, com 16,80€, portanto atestamos exatamente até ao sítio onde atestamos da primeira vez, moto na horizontal e até ao gargalo. É fácil calcular agora o consumo, está aqui escrito em baixo. A média é os quilómetros que andamos a dividir pelos litros. Andamos 280 km, a dividir por 10,5 litros, andamos 26,7 km por litro. No caso do Brasil é assim que se calcula, no caso de Portugal é ao contrário, é os litros a dividir pelos quilómetros vezes 100, o que dá, por exemplo, neste caso, à volta de
4 litros, não chega a 4 litros ao 100. Aproveitámos para tomar um cafezinho ou para comer qualquer coisa e continuar a viagem. Opa, neste segundo troço andei mais uns quilómetros, concretamente mais 250 quilómetros, e assentei que quando fui abastecer tinha 12.850 quilómetros e levou 9,4 litros outra vez até ao gargalo. Ou seja, neste último troço, a moto gastou 9,4 litros. É tão simples como isto. Portanto, atestei com 15 euros e fiz novamente uma média parcial, em que, nestes 250 km, em que a média baixou para 26,6 km por litro. Vamos agora ao último troço da viagem. Andei mais uns quilómetros, neste caso 203 quilómetros, e cheguei ao fim da minha viagem. Pá, cheguei a casa, ou cheguei ao objetivo. O que é que aconteceu? Aconteceu que depois de chegar atestei novamente até aquele nível e deparei que a moto gastou mais 8 litros nestes 203 km. Fiz outra vez uma média parcial, a média baixou para 25,37 km por litro. Como bem, isto aqui está a centésima, e gastei mais 13,20 euros em que pus nas observações, para depois fazer um cálculo de quanto é que gastei em money nesta viagem. Pronto, a minha viagem teve 733 km, foi que eu andei, gastei ao todo 27,9 litros e vou fazer agora a média com estes dois valores, ou seja, 733 km a dividir por 27,9 litros, que foi quanto eu meti durante a viagem. Vejam aqui neste mapa. O que se passou é que um a dividir por outro dá 26,27 km por cada litro de gasolina. Opa, ou seja, a moto não chegou a 4 litros ao 100. Depende se é um consumo bom ou mau, depende da vossa moto, qual moto é que vocês têm. Portanto, isto aqui é um exemplo e na realidade, este tipo de cálculo, numa folhinha muito simples, pode andar dentro da carteira e assentar sempre que se atesta. Este tipo de cálculo é um cálculo muito, mas mesmo muito rigoroso. Para quem não tem computador de bordo, para quem não confia nos computadores de bordo. Aliás, até podem comparar com o consumo, no caso de terem computador de bordo, podem comparar com o consumo que marca a própria moto, do computador de bordo. Às vezes engana. Toda a gente sabe que os 50 km marcam a mais, portanto estamos a andar mais quilómetros que realmente andamos, portanto há aqui uma inexatidão que não é muito grave. Bom, e por último, tenho-vos a dar 4 ou 5 dicas importantes para estes cálculos. Opa, mais exato que calcular pelo conta-quilómetros é calcular pelo GPS, não pelo Google Maps, que o Google Maps não dá, as distâncias que dá não são bem exatas. Se vocês fizerem um pequeno desvio, acabou. Portanto, calcular pelo GPS. O GPS dá velocidades e distâncias mais precisas. Opa, em segundo, atestar sempre a moto na horizontal e sempre até ao gargalo, até vocês verem a gasolina, que é para ficar idêntico de uns atestos para os outros. Portanto, até ao gargalo. E depois, para poupar gasolina, já sabem, muita coisa influencia. Pressão dos pneus, o peso em cima da moto, a estrada, a condução, altitude. Se conduzirmos muito alto, a moto vai gastar mais. E, fundamentalmente, a afinação geral da máquina. Isso é fundamental. E, por último, vocês atestem sempre depois do final da viagem. O atesto, depois de acabar a viagem, é que vai indicar o consumo do último troço ou o consumo médio da viagem, depois de calculado todos os troços. E, bom, amigos, foi mais um programa. Espero ter sido útil. Espero que tenham gostado. Aproveito para vos desejar umas boas festas. E já sabem, o fundamental, muito cuidado na estrada. Principalmente nesta altura do ano em que anda muita gente de veículo, de automóvel, que não faz a mínima ideia do que é condução. Não faz a mínima ideia. Muita gente com os copos, muita gente que só pega no carro no Natal, ou nesta altura do ano. Portanto, tenham muito cuidado.